Olá! Hoje a gente vai abrir uma verdadeira caixa de ferramentas da vida espiritual. Vamos dar uma olhada nos instrumentos que já estão aí, disponíveis para a gente, e entender como usar cada um deles para cumprir um propósito bem maior. Para começar, vamos direto ao ponto, sem rodeios. Existe uma missão, e ela é urgente. É um chamado à ação que dá sentido para tudo isso que a gente vai conversar. Essa frase já estabelece o tom, né? Ela coloca o nosso crescimento espiritual não só como uma meta pessoal, mas como parte de uma tarefa coletiva que tem um prazo. A ideia não é botar pressão, mas sim dar um senso de propósito, de urgência. E aqui está o como fazer isso. A grande comissão, lá de Mateus 28, é dividida em 4 ações bem claras. Não são sugestões, sabe? São verbos, são diretrizes que pedem movimento, que pedem uma participação ativa de todo mundo. Agora, vamos analisar o que geralmente atrapalha essa missão. É um obstáculo que pode pegar qualquer um de nós de um jeito bem sutil, mas que pode paralisar tudo. E aqui está o pulo do gato. A fé não é um esporte de arquibancada. A mensagem não se espalha sozinha. Ficar esperando que os pastores, os missionários ou os líderes façam todo o trabalho, bom, isso simplesmente não funciona. Essa imagem é forte demais. Ela descreve perfeitamente o crente que está estagnado. Uma estátua, alguém que fica ali, parado, esperando que os outros se mexam. É a ilustração perfeita da inércia espiritual. Essa pergunta aqui serve para a gente parar e pensar um pouco. Se o evangelho precisa de movimento e a gente está parado, a conta não fecha. A missão simplesmente não avança. Isso força a gente a pensar, qual é o meu nível de envolvimento nisso tudo? Ok, então qual é a solução? Não é sobre ter um esforço sobre-humano, não. É sobre usar o que já existe, o que já está disponível para a gente. A resposta está numa analogia muito prática. A ideia é muito simples. Pensa numa chave de fenda. Ela foi feita para apertar um parafuso específico. Da mesma forma, os recursos que a igreja oferece são projetados para desafios espirituais específicos. São literalmente ferramentas para a gente usar no dia a dia. E olha, essa ideia não é de hoje, ela tem uma raiz histórica muito profunda. Lá no Antigo Testamento, os levitas tinham a responsabilidade de cuidar dos objetos sagrados do tabernáculo. Hoje, o chamado é para que todos nós cuidemos e, principalmente, utilizemos as ferramentas que a nossa comunidade de fé oferece. Então, vamos abrir essa caixa de ferramentas e ver o que tem lá dentro. E não são ideias abstratas, não. São programas. São estruturas bem concretas que, muitas vezes, a gente até esquece que existem. Olha só quanta coisa! Dentro da igreja, a gente encontra instrumentos especializados para cada tipo de necessidade. Desde a EBD, a Escola Bíblica Dominical, que foca no estudo mais a fundo da palavra, até os pequenos grupos para ter mais comunhão e os ministérios para colocar a mão na massa. Cada um deles é uma ferramenta diferente com um propósito bem claro. É muito importante entender que uma ferramenta não substitui a outra. O culto público, por exemplo, é incrível para o ensino e para a adoração de todo mundo junto. Já o pequeno grupo é o lugar do cuidado mais de perto, do serviço mais pessoal. Cada um tem sua função e uma complementa a outra. Esse quadro aqui é como um guia rápido, super prático. Ele mostra problemas espirituais comuns e a solução que a igreja já oferece. Se a questão é não conhecer a Bíblia direito, a ferramenta é a escola bíblica. Se o problema é se sentir sozinho, os pequenos grupos são a resposta. É simples assim. E aqui a gente chega no coração da questão. Os recursos estão lá, disponíveis. Mas muitas vezes a gente nem enxerga ou simplesmente ignora. A oficina está toda equipada, só falta os trabalhadores pegarem as ferramentas e começarem a usar. Então vamos lá. Como a gente sai dessa posição de espectador e se torna um participante ativo? Essa transformação exige intenção e alguns passos bem práticos. Olha que roteiro claro. Começa com uma autoavaliação sincera, depois parte para a ação de pegar uma ferramenta e o ciclo se completa quando a gente mesmo se torna uma ferramenta para abençoar a vida de outras pessoas. É um ciclo de crescimento contínuo. E quanto tempo leva esse processo? Pensa no número 3. Jesus levou 3 anos de discipulado bem próximo e intenso para preparar os seus seguidores. Isso lembra a gente que crescimento espiritual não é instantâneo, não é um miojo. É um processo que leva tempo e precisa de persistência. Este é um alerta bem direto. Ferramenta que não é usada, enferruja, perde a utilidade. Deixar os recursos valiosos da igreja parados por apatia ou negligência é um desperdício enorme de tudo o que foi preparado para o nosso próprio bem. E isso tudo nos leva à conclusão, àquela lição final que amarra todas essas ideias.
Essa frase é um soco naquela mentalidade de inferioridade, sabe? Aquela síndrome de vira-lata, de achar que a minha igreja não tem nada. A verdade é que ela é, sim, uma oficina cheia de recursos prontinha para o trabalho. Agora o foco se volta totalmente para dentro. A pergunta não é mais sobre o que a igreja não tem, mas sobre o que está nos impedindo de usar o que ela já tem. É um convite para a gente fazer um inventário pessoal, bem sincero. E para fechar com chave de ouro, essa citação resume a mensagem inteira de forma brilhante. A responsabilidade é pessoal. A solução não é ficar reclamando que falta opção. A solução é identificar a nossa própria necessidade e procurar dentro da caixa de ferramentas que Deus já deu o instrumento certo para consertar o que precisa de um ajuste.